Bem, estou aqui com Walter Tuch, o nosso velho. Né? Velho com W, tá? Não é velho com V, não é velho, igual do Hugo Prado Neto, não. É velho. Nosso velho. Cara, o Walter sabe viver sem esporte? Não, nunca, jamais. Esporte é essência. Esporte não é atividade física. Esporte é forma de viver, né? O esporte traduz um povo, uma civilização, traduz uma pessoa. O esporte transforma, o esporte educa, o esporte cria laços, o esporte me deixa emocionado, Nós. o esporte cria pessoas melhores. Eu acho que a vida sem o esporte seria uma vida monótona. Parada. Excelente. Né? Excelente. Parada. E quando é que o Walter resolveu pousar e se dedicar só ao esporte? Conta essa história aí, né? Eu tenho uma... Meus pais não foram esportistas, mas meu pai era um amante do futebol. Né? Fluminense até morrer. E dentro da minha história de vida, o futebol criou um laço muito forte com meu pai. Né? Aos 11 anos eles se separaram e o programa com meu pai era futebol. Maracanã, 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 Fluminense, Fluminense, Fluminense. Até os 18, 19 anos, quando você fica maior de idade, começa a dirigir, e aí as tentações mundanas da vida nos levam a outras coisas, né? Então era futebol a vida inteira. Joguei vôlei na faculdade, joguei vôlei quando era adolescente, nadava, comecei a fazer triatlon depois de um tempo. E na época da faculdade, tinha feito Escola Técnica Federal. Isso que é década de 80? Isso década de 70, 70. né? Década de 70. E no final da faculdade, não, no final na época da faculdade, eu fui fazer vestibular, e aí as opções eram... A opção era engenharia, né? Eu tinha feito Escola Técnica Federal, Celso Collor da Fonseca, Cefet, eletrotécnica. E aí, na hora de me inscrever, eu me inscrevi para engenharia e havia um vestibular isolado para Gama Filho. Passei para engenharia, Gama Filho também, segundo semestre, e passei para educação física no primeiro semestre. 1980, isso, né? Final de 79, vestibular, entrei na faculdade em 80, 19 anos. E aí veio o grande dilema, né? Comecei a faculdade de educação física, tive a ajuda do meu pai pagou minha faculdade, né? E na hora do segundo semestre tinha que fazer a escolha, ou fazer os dois juntos, engenharia ou educação física. E aí, cara, a educação física era uma profissão muito marginalizada, né? Apesar de você ser um professor, a educação física era uma profissão marginalizada, né? Não havia esse impacto na sociedade como há hoje, não havia essa relevância como há hoje, né? Relevância que eu digo dos aspectos de educação, formação, criação, saúde, bem-estar, sobre esse aspecto. Mas a educação física engatinhava, não era ainda uma profissão regulamentada, não tinha um conselho federal, estadual, né? E, cara, eu falei para meus pais que eu ia fazer educação física. Surto, né? Normal, né? Minha irmã já tinha feito Cefet também, Escola Técnica Federal,
tinha passado para engenharia também. Não, nem passou para engenharia, ela foi fazer medicina. Então, 2 filhos na escola técnica, um virou médico e o outro virou professor de educação física. Né? E aí, cara, a vida começou, né? Eu de cara, já no final do primeiro semestre, eu já fui trabalhar em colônia de férias, que era o caminho, né, que você tinha na época. Já fui ser estagiário de natação, já fui dar aula de bebê, já fui não sei o que. E aí, cara, a coisa não parou mais. Né? Tive um altos na minha vida como professor, que durante todo esse processo da formação, eu fazia provas para ser comissário de bordo, né? Uma história engraçada isso. Foi comissário de bordo? Fui comissário de bordo, 3 anos. Então, entre 91 e 94 eu fui comissário de bordo, mas ainda assim não tinha largado, não larguei a educação física. Varig? Na Varig. E aí voei 3 anos, mantinha um laço ainda com uma escola de natação que eu arrendava uma piscina lá no Forte do Leme. E um belo dia a Varig mandou embora e aí eu falei, cara, vamos voltar para a educação física, né? Já tinha feito uma pós-graduação, cara, já tinha trabalhado em um monte de coisa, né? Natação, musculação, vôlei, ginástica. Eu até brinco que naquela época eu já dava aula particular de educação física. Né? Antes de existir o personal trainer, o Walter deu aulas particulares de educação física. Né? Isso lá em finais de 80, né? Década de 80. Professor particular de educação física. Como é que é isso? Cara, professor particular. Eu ia na casa das pessoas e dava aula particular. Igual a matemática, de português, exatamente, a mesma coisa. Exatamente. Né? Como é hoje o personal trainer. Uhum. Né? E aí, voltando para a educação física, em 94, o meu ex-cunhado era médico, trabalhava com dieta, né? Prescrição nutricional, ele era nutrólogo. E eu perguntei a minha irmã, pô, não está precisando de alguém para trabalhar com ele, para fazer orientação, avaliação? Eu tinha trabalhado muito tempo com cineantropometria, para quem não conhece o termo, né? Cine é movimento, metria medidas e antropo, o homem. Medidas do homem em movimento. Então a gente fazia testes de percentual de gordura, testes de esforço, flexibilidade, todos esses testes que vocês veem hoje nas academias, são amplamente divulgados. Eu, o Astrogildo e o Altamiro, 2 amigos da época, uma academia na cidade, no centro da cidade, a gente, mais eles inclusive, desenvolveram softwares para avaliação, uma semente disso, né? Isso não existia. Era um retu? Isso eu estou falando de... Isso eu estou falando de 85. Caraca! Né? Então, a gente tinha uma empresa chamada DOC, Diagnose e Orientação Cineantropometria. Eu tinha uma Saveiro na época. A gente, nessa Saveiro, levava uma caixa de alumínio que a gente mandou fazer, grande. Levava um computador, levava uma impressora, levava uma bicicleta ergométrica. 85? Levava um computador. Computador de mesa. CP500. CP500. Não existia XT ainda. XT é 90. XT é 90. CP500. Então a gente levava isso. Disquete de 5,5, exato. Então a gente levava isso para as academias. A gente fazia esse serviço na APCE, Associação do Pessoal de Educação Econômica, onde os alunos eram reavaliados trimestralmente, obrigatoriamente reavaliados, todos eram reavaliados. A gente já tinha toda a interpretação, já se falava de percentual de gordura, já se falava de Pollock, de Faulkner, de tudo, já se falava de somatotipo, que as pessoas diziam, o que é? Não, o biotipo virou somatotipo, para vocês entenderem, depois leiam sobre isso. Né? Cada pessoa guarda em si um pouco de um componente de gordura, um pouco do componente de músculos e um pouco de componente de linearidade. Então, o somatotipo é um perfil de uma pessoa sobre essa ótica, junto com o percentual de gordura e tudo mais. E a gente desenvolveu tudo isso em 85, né? 86, 87, trabalhávamos isso direto. Ginástica, avaliação, tudo. E aí, depois da Varig, eu falei, cara, é o meu caminho de novo. Né? Voltei, tinha feito uma pós-graduação antes da Varig, em treinamento esportivo. E aí voltei para o consultório lá com o João Curvo. Trabalhei com ele 6 anos. Fazia avaliação, acompanhamento e prescrição de atividade física para pessoas que queriam perder peso. E aí já começava toda... Você era um monjaro. E aí já começava toda a estruturação na minha cabeça de um processo de treinamento. Né?
Eu, particularmente, sempre fui bom aluno na faculdade, né? Sempre me interessei muito na faculdade, era meio CDF, né? Escolaridade de primeiro e segundo grau, vagabundão, mas quando entrou para a faculdade a coisa ficou séria, né? E aí, cara, comecei a trabalhar com isso direto, lá com meu cunhado, prescrevendo tudo, já orientando as pessoas, fazia os treinos para as pessoas, passava ali na hora, conversava, não sei o quê. E antes disso, inclusive, da Varig, em 87, 88, o Valdemar Diniz, finado Valdemar Diniz, né? Fez um Ironman em Angra, né? Então a gente já começou a treinar. O primeiro cara que eu treinei para o Ironman foi em Angra. O Valdemar, que era presidente da... Não, esse é um outro. Esse é um menino que foi professor de educação física também. Um cara forte pra caramba. Não, da federação é o Valdemar também, mas não é esse Valdemar. Tá. E aí Valdemar já fez o Ironman em Angra, lá no Portugalo. Nadava no Portugalo, pedalava até o autódromo aqui no Rio, na época, né? Em Jacarepaguá. Corria em Jacarepaguá e chegava. O Ironman do Brasil era ali, começou ali. Né? Que isso, com o João Madruga, organizando. Isso. Cada um tinha que ter o seu staff, seu carro, era loucura. Estou falando disso em 87, 88, se não me engano. Depois o Ironman do Brasil foi para Porto Seguro. Né? Mas a gente teve 2 edições lá no Portugalo e uma edição na Barra, que chegava no Paz Mendonça. E Porto Seguro pedalava onde? Cara, Porto Seguro eu não cheguei aí. O meu primeiro Ironman presencial foi em 2004 em Florianópolis. Já era Floripa. Já era Florianópolis. O primeiro lá, se eu não me engano, foi em 2003. 2 ou 3. Floripa sempre foi no mesmo lugar. Floripa sempre foi o mesmo lugar. Esse ano, há uns 2 anos atrás, alguns anos atrás, eles mudaram a corrida e agora mudaram o pedal. O percurso é o mesmo, mas a forma de você pedalar é diferente. Eles mudaram a ordem das passagens. Entendi. Né? Então, aí eu, cara, comecei a trabalhar com isso. A Walter Tucci, assessoria esportiva. 2000 e alguma coisa. Eu não tenho uma data assim real. Quem foi teu primeiro aluno? Cara, quem foi meu primeiro aluno? Cara, hoje o aluno mais antigo eu acho que é o Antenor. Marink Veiga. Monstro. Fernandinho antigo também. Cara, o Alexandre Zulu, o Dudu que dá aula comigo, foi um dos meus primeiros alunos. O Zulu é dessa época também. Bernardo Tillman, dono da Tribos hoje, foi meu aluno, tinha 15 anos. Era Bernardo, Cadu, Fernandinho, Gustavinho. Gustavinho foi meu aluno também nessa época. Gustavinho foi meu aluno. Não, Fernandinho é depois. Gustavinho antes. Cadu começou comigo com 14 anos. Cadu hoje tem 40 e poucos, treina comigo até hoje. Cadu trabalhou comigo. Então Cadu hoje é o mais antigo. Acho que o Cadu é o mais antigo. Que maneiro. Que treina ainda. Né? E estava com ele sábado, inclusive. Então, cara, essa história é grande, né, cara? Ela é engraçada, é curiosa, é divertida. E aí, cara, você vai se envolvendo, vai se apaixonando cada vez mais. Me meti no triatlo em 86, em Niterói. Short Triatlo Armazém do Esporte. Tem essa camisa guardada até hoje. Depois teve o triatlo, um circuito CIA, 88. Depois vieram os circuitos Company, 89, 90, 91. Company. Depois veio os circuitos Taçissá. Isso o triatlo já ganhava corpo. Depois isso tudo declinou. Começou muito forte também em São Paulo, em Santos, né? O triatlo internacional de Santos. Internacional de Santos, que tem até hoje, que é muito forte. Né? Pão de Açúcar entrou. Nesse caminho aí teve um monte de gente que entrou, saiu. Né? Hoje voltou a ser forte o triatlo. Né? E no ciclismo comecei a me envolver nessa época também. Aí eu começava a pedalar, comecei a ir para as provas da federação. Lá para os anos 2000, com o Renato Estrela, a gente começou a ajudar a federação. Né? A gente começou a... Tua parceria com o Renato vem desde quando? 2000 e alguma coisa. Antes um pouco. A gente começou a trazer, cara, a gente começou a importar. O Renato tinha oficina, um movimento central meu, Campanholo, estragou.
E aí eu fui lá no Renato. Renato, ele, pô, cara, Arroz italiano. Isso aqui deu problema, não sei o que eu faço? Cara, não sei. Deu representante campeão no Brasil. E aí eu liguei pro Jorge Panara, lá de São Paulo, né? A gente conversou, aí a gente começou a conversar muito sobre campanholo, o Renato entrou no circuito. Cara, e lá pelas tantas a gente resolveu importar oficialmente campanholo Cinelli pro Brasil. 2000. Cinelli do quê? Quadro? Cinelli quadro, guidon e avanço, né? Cinelli ontem estava inclusive correndo vi um quadro da Cinelli na volta da Eslovênia. Que maneiro. Né? E aí eu, cara, que quadro legal. Me recordou, eu tive quadro Cinelli, né? Nessa época. E aí a gente, amarelo e verde lá. Aí a gente trouxe Cinelli, cara, pro Brasil com campanholo, começou a importar direto, distribuir no Brasil inteiro. Nessa época você não comprava bicicleta pronta, né? Você comprava quadros Aerotech de alumínio. Um ou outro comprava um quadro que trazia de fora, né? O Mino começou a entrar no Brasil trazendo alguns quadros. Pinarello já? Já trazendo Pinarello, né? E aí foi se fazendo isso, cara. E aí o mercado da bicicleta foi de novo aumentando. Eu acho que aumentando. A gente teve uma parcela grande nisso, no Rio de Janeiro principalmente, porque a gente começou bom, a gente vai trazer peça e quadro. E vai vender para quem? Isso era o quê? 2000 e pouquinho? 2000 e alguma coisinha. E a gente vai trazer para quem isso? Né? E quem vai usar isso? Né? Até então pedalavam César Viana, Raimundão, as pessoas mais conhecidas do meio. Né? Álvaro, Gilberto, né? Dadabá, Sapo, o Fred, que era professor, que faleceu. Né? Geraldinho, Cláudia Torinho. Núcleo duro ali fechado, né? Ieda Botelho. É. Essas pessoas eram os nomes do ciclismo do Rio de Janeiro, né? Na época. Tinha uma ceninha em Petrópolis. Isso, em Petrópolis, isso. 3G já tinha o Tuxê. Isso, já tinha isso. A gente tá falando de 2000 e pouquinho. Sim. E aí, cara, veio esse Valdemar, você falou, ajudar a Federação do Rio. E a gente resolveu ajudar a Federação. A gente começou a bancar as provas. Né? Eu e o Renato. A gente distribuía camisa para iniciante, a gente dava camisa para iniciante, marca lá campanholo, não sei o que lá. Aí a gente fazia um monte de prova no fundão, ali atrás do aeroporto. Aí começou uma loucura, cara, a gente começar a ajudar a federação. O mercado começou a mudar de novo, começou a crescer de novo. Teve um boom de bicicletas. E aí, em 2003, eu tive uma aluna, Alicia, que resolveu fazer o Ironman, não sabia nem pedalar. 2002. E eu lembro que a gente ia pedalar, eu e ela, cara. Ela não sabia pedalar, eu ia andando com ela, eu ia, fica atrás de mim, a gente tinha a mesma bicicleta, a mesma relação de marchas. Tudo que eu fizer nas marchas, você faz igual, tá bom? Tá bom. Aí eu ficava pedalando, ensinando ela para trocar de marcha, né? Bandeirantes, a estrada dos Bandeirantes era mão contra mão, perigosa pra cacete. A gente andava ali direto, pedalava com ela sozinho sempre. Muito, muito. E aí ela fez o Ironman em 2003, Florianópolis. Um ano para preparar ela. Um ano de não saber pedalar, fazer o Ironman. De não saber pedalar, fazer o Ironman. E algumas pessoas acham que nessas horas eu sou meio maluco, sou imprudente, que isso não existe. Né? Eu acho que todas as coisas na nossa vida são uma questão de processo. Né? Processo, dedicação, poder e querer. Né? Ela já era minha aluna de natação, nadava bem, ela já corria alguma coisa, mas não pedalava. E é um processo. Ela não queria ganhar o Ironman. Ela queria fazer o Ironman. 12 horas, 13 horas, 14 horas. Cara, ela queria fazer o Ironman. Exatamente. Ela queria fazer o Ironman. E, cara, ela fez o Ironman. Bem. Né? Nadou bem, pedalou bem, correu bem. E eu vejo isso, é processo. Às vezes o cara, vai treinar o cara fazer Ironman, nunca fez nenhum triatlo na vida. Cara, o Ironman, é o que eu costumo brincar assim, Igor, olha só. Um short triatlon, o tempo de um short triatlon
para a maioria das pessoas, é o tempo da natação do Ironman. Ironman. O tempo de um triatlo olímpico, para a maioria das pessoas, é meio tempo do pedal do Ironman. Ironman. O tempo de um 70.3, para a maioria das pessoas, é o tempo do pedal do Ironman. Então são coisas, cara, completamente diferente. distintas. Você tem que se preparar. É, uma coisa que para mim não fazia sentido, eu já ouvi isso, acho que até conversando contigo, e muita gente fala, é fazer a maratona é pior Do que fazer do que fazer o Ironman. É muito pior. No meu ponto de vista, eu acho. Eu já escutei isso de muita gente. Cara, eu fiz o Ironman esse ano. gente. Eu fiz o Ironman esse ano. Né? Quantos anos, velho? 65. Depois de 15 anos. Eu fiz o Ironman esse ano. Tava com um macaquinho bonito. Tava. Um amigo meu me ajudou. E aí, se você perguntar assim, você faz uma maratona esse ano? Deus me livre. Mas como, Walter? O Ironman tem uma maratona, bicho. É outra história. É outra dinâmica, outra vibe, é outra preparação, né? É outro tudo. Eu tive um aluno que você conhece, Simão. Uhum. Né? Simão fez 2 triatlons na vida. 2 Ironman. Um foi 2016, né? É, eu tava lá. Isso, fez 2 Ironmans. O Chiganer fez 4 triatlons na vida. 4. Um 70.3, 2 Ironmans e um Ultraman. Maluco. Pô, você é louco treinar ele pra fazer com... Cara, olha só. É treinar. É foco. É o que você tem para dar de tempo, uma série de coisas. Assim, é projeto. É propósito. É organização. Não é... Pô, vou fazer Ironman daqui... Nunca fiz nada, vou fazer Ironman daqui a 3 meses. Não é assim. É matemática, né? Lógico. Né? Se você me perguntar, Walter, eu quero correr uma maratona, você corre? Não. Então, assim, cara, para você que já... Vamos dizer, para você que já corre alguma coisa, você corre lá 20 km por semana. Você precisa de uma gestação para correr uma maratona. Para você que não corre nada, você precisa de uma gestação para correr uma meia maratona. Para você que corre alguma coisa, você precisa de 6 meses para correr uma meia maratona. Mas assim, dentro de um propósito de treinamento, com uma dedicação para aquele volume de prova. Eu já tive aluno que veio me perguntar, Walter, eu quero correr uma maratona. Quanto é que você pode correr por semana? Eu posso correr por semana 3 dias, 40 minutos. Esquece, bicho. A maratona não é a tua prova. Tua prova é uma prova de 10 quilômetros. Não é nem uma meia maratona. Tua prova é uma prova de 10 quilômetros. Então, tudo é uma questão do que você tem para oferecer. Eu lembro quando eu fiz o Brasil Ride, que eu fui lá, bati na tua porta, né? Como sempre, bato quando eu quero fazer planilha. E você virou para mim e falou assim, era abril. Você olhou para mim e falou assim, não dá tempo. É novembro? É outubro? Eu falei, é outubro. Dá tempo. Mas dá tempo de fazer. Você não vai para competir. Dá tempo, não dá para performar. Eu falei, não, mas é isso aí. É isso aí. E cara. aí, me preparei. E como sempre, tem uma coisa nesse cara que para mim é mágica. Ele cravou um número de dado, né? Que é o IF. Ele falou assim, você vai fazer a prova inteira para 0,65 de F. 0,64, 0,65. Cara, isso é tão fino. É um negócio tão fino. E eu não acreditava. Porque eu largava lá para 75, 80 e falava, o velho tá maluco, porrada, não sei o quê. Cara, ia chegar no final do dia, 6 horas de prova, o termômetro fazia assim. E quando foi chegando no final, quando eu olhei pro GPS e analisei todos os dados lá, 0,64 de F, cravado. É isso, cara. Mas, Igor, isso não é... Como um amigo meu, Márcio Assis, fala, fisiologia não é magia. Né? É matemática. É matemática e, cara, é você ter muita sensibilidade, muita percepção. Né? Uma coisa que eu acho legal em mim, né?
é que eu sou muito observador, né? Eu sou muito detalhista. E eu sou muito atento. É o Igor, é o Joãozinho, é o Zezinho, é o Zézinho, a Mariazinha, sabe? Você consegue ter uma visão para cada uma daquelas pessoas, né? Uma coisa que me ensinou muito isso foi quando a gente começou lá atrás, que as planilhas eram no Excel, né? A gente começou no Excel. Cara, que eu tinha que escrever todos os treinos. Então eu olhava para a pessoa, pensava a pessoa, escrevia, lembrava e fazia. E eu fazia em cima das planilhas antigas, né? Uma sobre a outra. Então você vai desenvolvendo, toda segunda cara. Chegava a planilhinha lá. E aí você vai desenvolvendo uma capacidade de organização, de reflexão, né? Que torna esse processo mais fácil, né? Eu acho que o mundo hoje é muito mais legal com a IA, te ajuda em um monte de coisa, pô, sem número de coisas. Mas é engraçado, mas eu comparo isso, sabe com o quê, cara? Com a padaria. Engraçado isso que eu vou te falar, né? Antigamente você ia pra padaria comprar pão às 6 horas da manhã. Tem pão? Não, o padeiro não chegou. O padeiro chegava na padaria, ele amassava a massa, ele preparava a farinha, ele fazia tudo. E o pão saía, aí o pão vinha lá de cima da padaria dos fornos, né? Você vai numa padaria hoje, cara, o pão tá ali, do lado do balcão, porque o forno é ali. Qualquer pessoa faz a massa, bota no forno, e em 15 minutos o pão sai. E o pão antigamente era uma ciência. Era quase uma coisa assim, pô, quem é o padeiro? Entidade, né? O padeiro era uma entidade, cara. Pô, essa padaria tem o melhor que um pão que o outro. Era o padeiro, bicho. Então, o padeiro era uma entidade. Então, eu vejo que esse progresso agiliza uma série de coisas, né? Mas esse progresso não ensina a essência, né? Então, acho que as pessoas que têm a curiosidade de aprender a essência, no final o produto pode ser até o mesmo. Mas quando você tem a essência, cara, é diferente. Porque a essência, às vezes, está no olhar, não está em digitar, né? Então, eu vejo muito isso. Na percepção, né? Na percepção, cara, aquele ajuste fino, né, da coisa, né, que você fala, é tanto, né? Eu já tive aluno, cara, que eu falei assim, se o teu Ironman esse ano for perfeito, você vai fazer 9 horas e 20. E ele fez 9 horas e 21. Eu sei disso. Sei na pele. E aí tem essas coisas assim, né? Porque você conhece a pessoa, você lê a pessoa, né? Eu fiz 4 Ironmans, né? 2005, 2010, 2011 e esse ano. E aí eu me inscrevi em tantos outros e não fui em tantos outros também. E um dos meus dilemas sempre em participar dessas provas era fazer ou não fazer, porque eu de fora eu acho que eu contribuo mais, né? Porque eu leio, porque eu olho, porque eu vejo, porque a gente percebe as pessoas, você vê o pedal, você fala, pode falar para o cara, vai mais, não vai, não tem medo da prova. Acelera, pode ir que eu garanto, eu banco, né, que você vai conseguir. Mas foi engraçado, porque esse ano eu falei para eles, a gente estava lá na reunião do final, aí eu falei para eles, galera, olha só, amanhã de manhã eu ainda posso não largar. Porque, cara, eu sei que é legal estar de fora para vocês. Foi quase um motim, bicho. Eu queria me bater. Imagino. Negativo. A gente veio para fazer com você. E aí foi legal, cara, que durante a prova, eu ia perguntando deles, depois eu vim saber que eles perguntavam, cadê o velho, pô? A gente não vê o velho na prova.
Aí a gente ficava, sabe, aquela preocupação de um com o outro ali na prova. Aí passava, dava um tchauzinho, via, eu pedalava prestando maior medo da contra-relógio, quando não andava um tempão, né? Ainda fiz de contra-relógio. Tinha sofrido um acidente, me machuquei todo. Lembro Costela, bem. pneumotórax, uma zebra. Quando fui andar de contra-relógio, paniquei geral, né? Inclusive os alunos agora que vão fazer o ano que vem estão comprando as bicicletas. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, bicho, aprende. Isso não é assim. Essa bicicleta é outra brincadeira, outro cara. esporte, né? Pô, é outro esporte, cara. Um dia eu mandei para eles até um Instagram do Marcelo lá de Brasília, que faz o Bike Fit, falando exatamente sobre isso. Outro esporte. Falando super bem, cara bem centrado, né? E ele explicando, galera, é diferente, o centro de gravidade. Explicou, eu falei, cara, eu já falei isso para vocês, não é assim, não é sentar na bicicleta e sair pedalando, cara, é diferente. Ô, Walter, pô, a gente tem uma habilidade, né? Anda de bicicleta legal e tal. Andei de contrarrelógio muito tempo, competi de contrarrelógio. Eu peguei uma Colnago outro dia, desse modelo novo, com aquele troço extremamente fechado. Eu falei, É outra coisa. É outro brinquedo, cara. Mudou muito. caraca, Igor, e as bicicletas ficaram muito mais confortáveis. exato. Cara, eu fiz o Ironman agora com uma Chive, né? Que eu comprei do aluno nosso, com freio no aro, né? Nem freio a disco. Quer dizer, assim, Igual aquela que eu tinha? não, Ou já não era a traseira Chive abaixo? TT. Não era a Chive Camelo. TT. A Chive com a água, não sei o quê. Camelo. Isso. Fiz com a Chive. E eu inseguro com a bicicleta, treinando, andando sozinho, direto. Andei um mês sozinho com a bicicleta. Bem inseguro. Cara, no dia que eu mudei o apoio do clipe, Mudou mudou minha vida. tudo. E aí eu, impressionante. sim, é o que eu falei, esse Ironman agora foi engraçado porque minha flexibilidade piorou 15 anos, que já não era boa, né? E piorou mais 15 anos. E eu andei 80% do tempo clipado. Conforto E a absoluto. diferença foi o apoio do O apoio. braço, cara. Que diferença, Aqui, né? bicho. Que diferença. Antigamente era aqui. Mas muito melhor, abraço teu braço, né? Então eu me sentia até seguro. Você consegue, a impressão que eu tenho, assim, eu nunca pedalei numa bike dessa, a Vera, mas a impressão que eu tenho vendo a galera pedalar é que você consegue relaxar as costas. Muito mais. Eu te mandei aquela foto aquela hora, eu tava relaxadaço. Pois é. Porque, cara, aqui você ficava assim o tempo todo. Aqui cara, não, cara. nada, Deita, tranquilo. literalmente. A dirigibilidade é pior, porque elas estão mais estreitas, estreitas na frente, né? Mas você tem um espetáculo. Né? E eu mudei um clipe, né? Um apoio de braço. Bom, cara, assim, a assessoria começou voltando, né, agora, né? A assessoria começou lá atrás, depois de 2004 a gente já teve Fernandinho, Serginho, João Paulo, Alicia, Alessandra, no Ironman, 2004, eram 5. Aí no ano seguinte já tinham 13. E é uma coisa engraçada que nesse ciclo todo de Ironman que eu vou a Florianópolis, de 2023 até agora, 2024, 22 anos, a gente vai vendo o ciclo das assessorias, né? Eu já tive ano que eu tinha 70 pessoas, lá em 2010, 2012 ou 13. Eu lembro. Né? Aí você vai no outro ano, o outro que sobe, outro que desce. Então, assim, é mercado normal. Né? Esse ano agora a gente tinha 22, para o ano que vem já tem 25. Aí. Né? E eu acho que isso deve ser fruto muito de você ter feito. Quando eu me inscrevi, cara, a galera se inscreveu direto ano passado. E aí tinha uma turma que queria ir ver. Você vai fazer? Eu falei, cara, não sei. Vai fazer? Vou comprar passagem. Cara, não compro não. Vai que na hora eu não faço, né? Não sei o que, aquela coisa toda. E aí, cara, eu confesso a você, Igor, que até meados de abril eu ainda tinha essa dúvida. Faço ou não faço? Claro que eu estava já nadando, claro que eu estava pedalando já bastante, né? Que é o meu hábito. E correndo praticamente nada, porque eu tive treinando para um Ironman, eu tropecei, arrebentei o joelho, arrebentei o tendão do reto femoral, do joelho direito. Meu joelho incomoda, dói, e aí se eu correr muito, incha, trava, né? Eu falei, cara, não vai dar para correr. Eu vou correr e andar e paciência. Mas aí no último mês, cara, eu comecei a andar mais com a TT, comecei a estar mais com eles que iam fazer a prova, fiz alguns bons treinos com eles.
Eu saía cedo com eles, voltava em casa, trocava a bicicleta, ia para o grupo de ciclismo, né? Então eu estava com um volume grande de pedal. E, cara, no último mês eu falei, cara, eu vou fazer. Eu me envolvi, eles estavam tão fortes como grupo, que eu falei para eles, cara, vocês me arrastaram, né? Eu confesso que eu estava com dúvida. Quando eu comecei a andar com vocês, eu falei, cara, não dá para não fazer. Não dá para não brincar com eles, né? E aí foi legal, porque a gente foi... O grupo é muito unido, muito legal, muito coeso. E eu ia para os treinos com eles, aí o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, olha só, quem dá esse treino aqui é a Fabi, não sou eu. A professora desse treino é ela. Eu estou aqui como aluno igualzinho. Se eu ver alguma coisa, eu intervenho. Mas se não, cara, não vai intervir nada. Então ele vai parar, cara, não quero saber se vão parar, eu vou fazer igualzinho. Eu estou aqui como aluno, esquece. E aí foi legal, porque aí a gente fez a prova, foi super animado. Eu me diverti aos montes. Uma coisa que a Márcia sempre falava nas provas dessas de Ironman, que eu sempre ficava muito turrão, né? Não sei se era medo, apreensão, mau humor mesmo. Responsabilidade. Ou responsabilidade, não sei. Cara, e eu fui leve. Cara, eu nadei pra caramba em maio, porque eu tenho pânico do mar mesmo. Não tem problema nenhum falar isso, mas eu me preparei, né? Nadei 32 mil metros em maio. Nadei todo dia, praticamente. 2.500, 2.400. Ainda assim, dei uma panicadazinha na água, mas foi bem, né? Seu tempo foi bom, cara, porque o nadar foi bom, né? Pedalei o que eu tinha que pedalar, eu consegui fazer 5 horas e 50 e pouco e 10 minutos a mais do que há 15 anos atrás. Bom pra caralho. 15 anos mais velho. Nossa senhora. Né? 30 e pouquinho, de Ótimo. 30,2 de média, sei lá, Ótimo. cara. Excelente. E eu corria com os amigos. Se divertiu. Dancei, pulei, ri, andei. Cara, aquilo que a gente fala, né? Prova longa, cara, é uma cenose de emoções, né? Euforia, tristeza, satisfação, decepção, agonia, angústia. Cara, eu não senti nada disso. Eu me senti feliz durante 13 horas. Que bom, velho. E assim... E eu falei pra eles, olha, eu vou ser o último. Não, você não vai ser o último, você vai dar, você nada. Cara, eu vou ser o último. Eu não vou conseguir correr, cara. Eu vou andar, esquece. Eu vou correr quando der, quando eu me sentir bem, vou andar, tô nem aí. E aí eu fui chegando e todos tinham chegado, né? E todos estavam ali. Imaginei isso. No caminho, na chegada, lá dentro. Foi uma festa, cara. Cara, Foi uma festa. A gente tá chegando no final do nosso papo e vamos ver se eu consigo falar. Você tá aqui hoje, eu devo a você. Né? Não. Devo? Cara, olha só, você tá aqui. Mas escuta o que eu vou te falar. Eu devo por quê? A primeira diança de ciclismo que eu desenhei foi pra tu. Foi. E o carro também. Eu enchi o saco pra mudar tua marca, um dos lembra? carros também, lembro. E a gente sabe, cada um tem suas lutas e seus desafios na vida. Ninguém é mais desafiado que outro. Ninguém é especial. Mas você me deu uma mão muito forte, cara. E eu sei que você não fez isso só comigo na vida. Eu acho que é isso que te faz ser esse cara tão especial que todo mundo ama. E eu sempre, as pessoas perguntam, eu falo alguma coisa, tô entrando pro esporte, com quem que eu treino, com quem que eu não treino, cara, vai treinar com o Walter. Vai treinar com o Walter por quê? Porque se você quer entrar pro esporte, você precisa aprender. Você é um professor, cara.
Você é um professor, e tudo que você falou na primeira frase do nosso papo traduz isso. Eu estive professor por alguns anos na minha vida. Eu nunca fui professor, mas eu estive. E essa dedicação que você tem às pessoas é muito mágico, cara. É muito mágico. E eu acho que as pessoas. Ontem eu escrevi para um casal que está indo morar nos Estados Unidos amanhã. Treinaram para vir com a gente um ano. A Lei e o André. E eu escrevi para eles uma coisa assim. Durante a nossa vida, várias pessoas passam na nossa vida. Né? Um monte de pessoas. Mas eu acho que o legal é quando você consegue criar vínculo com as pessoas. Né? Então, eu não vejo que você está aqui porque você ia estar aqui. O que o Walter fez foi dar um empurrão, cara. Talvez eu tivesse na hora certa para te dar um empurrão certo. Eu acho que não foi empurrão, não. Acho que foi um abraço, porque tu tá comigo até hoje. É isso, mas eu acho que é isso, Igor. Eu acho que assim, a gente... Uma das coisas legais em Florianópolis foi uma galera que eu não conhecia. Teve uma menina que falou assim, vai, velho, o Rio tá contigo. É isso. Falei, caramba, Você construiu uma história, cara. que peso é esse? Não é peso. Aí que tá. Ela tá pegando embora com a menina do meu lado, assim, e subindo lá, não sei o quê. Pô, eu tô aqui pertinho de você, só te vendo. Pô, eu te sigo direto. Pô, te admiro pra caramba. Eu queria saber quem é essa menina, não consigo lembrar. Eu lembro que a bicicleta dela era uma Argon preto e vermelho. Você tá vendo? Conta pra gente aí. Era uma Argon preta e vermelha, ela estava com a camisa, se não me engano, vermelha, inclusive. Né? Eu acho que a gente se ajudou, eu te empurrei quando você precisou, eu te dei bronca quando você precisou também. Eu acho que a gente vai criando, né? Eu acredito, né? Eu acho não, né? Eu acredito que essa forma de criar laços é uma forma de construção. E eu, como professor, eu tenho que pensar em construção. Eu tenho que pensar em educação. Pô, mas Walter dá bronca, o Walter fala palavrão. O Walter é um personagem, cara. Né? Que no Iron Man se vestiu de leão, no outro de jacaré, que esse ano se vestiu de triatleta, né? Eu acho que eu não botava o macaquinho, foi o seu, desde 2011. Orgulho danado pra mim. 2010 que eu usei o macaquinho, 2005, não usava o macaquinho em 2005. E falei, caramba, vou botar um macaquinho, bicho. Nunca me via mais usando isso. Né? Eu acho que a gente está aí, cara, eu acho que o professor tem que ser isso, entendeu? Eu acho que o professor tem que se preocupar com o seu aluno. Uma coisa que eu costumo falar é que eu me preocupo com o que você quer, não é com o que eu quero. Eu só vou te orientar. As ferramentas estão aí, cara, para todo mundo. Eu nunca deixei de me atualizar, eu fiz 2 pós-graduações, eu fiz um mestrado, dei aula em faculdade. Né? Apesar dos meus 65 anos, eu fico vendo umas coisas hoje em dia, né? No mercado,
que as pessoas estão descobrindo agora. Eu falei, cara, isso é mais velho do que ir ao banheiro sentado. Olha como eu usei um termo bonito agora. Né? Cara, é tão fácil, bicho. É tão fácil. Mas dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas eu estou disposto, cara. Estou aí. Mas é gratificante. Né? Cara, eu me sinto assim... É ruim, né? Porque o corpo vai envelhecendo, né? Mas a cabeça não vai, cara. Não. E que bom. Porra, não vai, cara. Teima em ser jovem. Né? Eu acho que meu espírito é jovem. Que bom. Né? Com todas as mazelas de dores do corpo, mas o espírito é jovem. Né? É isso que importa. Eu sou emburrado quando tem que ser, eu dou bronca quando tem que dar, eu não tenho filtro quando não tiver que ter, também não estou nem aí. Porque eu acho que às vezes ouvir é bom. Né? Como eu gosto de ouvir também, eu sempre pergunto ao aluno, e aí, tá bem? O atendimento tá bom? É o que você queria? É isso? Né? E eu gosto de me preocupar com as pessoas. Né? Isso é bonito, cara. E assim, Igor, assim, a gente vê o mercado, não, quero mais performance. Vamos embora, cara. Vamos embora. Quer performance? O morcegão correu o pano do Rio treinando comigo, cara. Né? O cardápio tem para todo mundo. O cardápio tem para todo mundo, cara. É só você querer, cara. É só para você querer. Eu lembro que uma vez a Tota tá aí, né, cara? Uhum. Pô. A Tota tá aí, cara. Eu lembro que uma vez a Mariana Pizarro, a Tota ganhou uma prova aqui no Rio, a Mariana Pizarro ganhou um 70.3, não sei aonde. E ela falou assim, Walter, a Tota com 19 anos ganhou uma prova e eu com tantos anos mais velha, ganhei essa prova. O cardápio tá aí. É isso. Né? Foi Cascais, não foi? Foi Cascais. Vocês são individuais para mim. Né? 2019. Cada ser é um ser. E você atende o ser como ele quer ser atendido. É isso. Né? On demand. On demand. Isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. Né? Mas é legal, cara. Acho que a gente constrói uma história. Acho que a gente deixa um rastro. Eu acho que a gente passa a mensagem. Né? E eu espero que nesse mundo de egoísta, né? Pouco empático, violento, que a gente, nessas horas do esporte, com o esporte, a gente ajude a mudar, principalmente, a educação. Se Deus quiser. Né? A gente precisa de pessoas mais educadas. Não só resilientes, mas mais educadas. Né? E empenhadas. Porque é isso, cara. É a base, né? É a base, cara. Eu acordo cedo todo dia, não tô nem aí. Eu vou amarradão. Tô sempre feliz com o que eu faço. Isso me ajuda, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu brinco que eu não trabalho, eu me divirto. É isso, cara. Eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito, curto muito. Me divirto todo dia com esse troço. Né? E graças a Deus, Papai do Céu me deu uma boa dose de memória, né? Uma carga grande de memória e uma responsabilidade de cuidar dos outros. Que bom que existe você. Obrigado pelo papo, obrigado por ter conseguido te arrancar de casa. Cara, eu tava todo enrolado lá, mas... Cara, sensacional. É justo. Não. E mais uma vez, cara, você não tem que me agradecer a nada. Claro que tem. Nada. Acho que a gente tem uma relação, como eu tenho com muita gente, cara, assim... Eu falei agora há pouco aqui, antes de conversar contigo, eu conversei com o Dudu, né? Sempre falo na vida, eu falo isso pra todo mundo. Eu tenho 2 pais postiços, você e ele. É isso, cara. É isso. É isso. Que bom. Orgulho de poder estar falando contigo aqui e obrigado por ter vindo. Obrigado a você, cara. Pessoal, sejam bem-vindos a esse mundo. Walter Tusch. Se não estão dentro, cai dentro, que é divertido. É isso. E animado. Tá bom? Obrigado, viu? Nada. Valeu. Beijo.